As vacinas contra a Covid-19 estão aí, e mesmo assim, tem gente que não quer tomá-las. É a nova moda aqui pelo Brasil e por outros locais pelo mundo do sommelier de vacina. O sommelier de vacina é aquela pessoa que cisma de tomar o imunizante de uma empresa específica e rejeita a oportunidade de se vacinar com imunizantes disponíveis que não são de sua preferência. Uma das razões para isso são reações adversas que têm sido associadas aos imunizantes em locais como no Reino Unido, por exemplo. Mas aqui vai um argumento para que você tome a vacina que estiver disponível, seguindo o calendário de seu município, independentemente de qual seja essa vacina. Para começar, todas as vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil são seguras e eficazes. Como é explicado no próprio site da Organização Mundial da Saúde, toda vacina deve passar por testes extensivos e rigorosos para garantir que ela seja segura antes dela poder ser introduzida em um país. Uma vacina experimental é testada primeiramente em animais não humanos, para que a gente possa avaliar sua segurança e seu potencial em prevenir as doenças. Depois, ela é testada em ensaios clínicos em seres humanos, em 3 fases. Na primeira fase, ela é administrada a pequenos grupos de voluntários para avaliar sua segurança, confirmar se ela realmente gera uma resposta imune e para determinar a dosagem correta dela. Depois, a vacina é administrada a grupos maiores de voluntários. Esses grupos são monitorados de perto para ver se há efeitos colaterais e também para avaliar ainda mais a sua capacidade de gerar uma resposta imune. E na terceira fase, a vacina é administrada a milhares de voluntários. Tanto na segunda como na terceira fase, alguns voluntários recebem a vacina e outros não, o que permite fazer comparações cuidadosas que são necessárias para verificar se e o quão segura e eficaz a vacina é contra a doença. E, mesmo depois disso tudo, são feitas várias revisões de eficácia, de segurança e de fabricação que são necessárias para aprovações de políticas regulatórias e de saúde pública. Isso tudo antes que uma vacina possa ser introduzida em um programa nacional de imunização. E, mesmo após a introdução de uma vacina, ela continua sendo monitorada de perto, por exemplo, para detectar se há efeitos colaterais adversos inesperados. E além de todo esse cuidado e rigor no desenvolvimento e na produção das vacinas, ainda há a aprovação da Organização Mundial da Saúde e, no nosso caso, da Anvisa. Ou seja, essas vacinas foram checadas e rechecadas trocentas vezes antes delas circularem aqui pelo Brasil. Isso é, todas as vacinas que temos disponíveis aqui são seguras, eficazes e ainda foram aprovadas tanto pela OMS como pela Anvisa. O segundo ponto é que, independentemente de qual imunizante você prefere, qualquer um pode causar reações adversas. Ou seja, como qualquer medicamento, as vacinas podem causar efeitos colaterais leves, por exemplo, febre baixa, dor no corpo ou vermelhidão no local da injeção. Essas reações leves desaparecem por conta própria em poucos dias. Os efeitos colaterais mais graves até são possíveis, mas são extremamente raros. Para que você tenha uma ideia, considere o dipirona. O dipirona que a gente compra na farmácia. Você já tomou o dipirona? Se você tiver dipirona em casa, não precisa nem acreditar em mim. Pegue a bula e leia. Você notará que a seção 8 se chama Quais os males que este medicamento pode me causar?, que mostra que as reações raras ocorrem entre 0,01% e 0,1% das pessoas que usam o remédio. E uma dessas reações aí raras são distúrbios vasculares. Esses distúrbios se manifestam na queda crítica da pressão sanguínea, ou seja, existe a chance de cerca de até 0,1% de você ter uma queda crítica de pressão sanguínea ao tomar esse remédio. Agora vamos considerar comparativamente o medo da galera de desenvolver uma trombose por causa da AstraZeneca, que é uma das vacinas mais temidas por aí. A ocorrência investigada até agora de uma trombose venosa cerebral que decorreu de usar a AstraZeneca é de 169 pessoas, de aproximadamente 34 milhões de pessoas. Ou seja, as chances de ter uma trombose venosa cerebral por causa da AstraZeneca é de aproximadamente 0,0004%. E isso é muito baixo. Ai, Daniel, mas a vacina da Pfizer. Ok, vamos ver a vacina da Pfizer, que é a preferência de muitos sommeliers de vacina por aí. A miocardite é a inflamação da camada média da parede do coração. A ocorrência investigada de miocardite associada à vacina da Pfizer é de aproximadamente 16 por milhão.
Ou seja, se você tem entre 16 e 39 anos, as chances de desenvolver miocardite depois de tomar a vacina da Pfizer é de cerca de 0,0016%, o que também é muito pequeno. Mas veja, extrapolando os números das estimativas, se você tem, por exemplo, 25 anos, teoricamente as chances de você desenvolver miocardite depois de tomar a vacina da Pfizer é 4 vezes maior do que desenvolver uma trombose venosa cerebral depois de tomar a AstraZeneca. Então, para recapitular, se você tomar a AstraZeneca, tem cerca de 0,0004% de chance de ter uma trombose venosa cerebral. Se você tomar a vacina da Pfizer, as chances de uma miocardite são de 0,0016%, enquanto o risco de distúrbios vasculares tomando dipirona é de 0,1%, ou seja, bem maior. Agora, isso significa que não tem que tomar nenhuma vacina e nem mesmo dipirona? Não! Significa apenas o que foi dito. Medicamentos e imunizantes podem ter efeitos adversos. Isso é comum e as chances são muito, mas muito pequenas mesmo. E se mesmo assim não acredita em mim, acredite na pediatra infectologista Júlia Spinardi, líder da Pfizer Brasil, que disse: quando chegar a sua vez, vacine-se com o imunizante que estiver disponível. Agora, a gente pode ver o reflexo dessa segurança no Brasil. Mais de 68 milhões de pessoas no Brasil já tomaram a primeira dose da vacina e mais de 24 milhões de pessoas já receberam as 2 doses. Ainda assim, não houve um registro sequer de complicações pós-vacina até o momento. Pelo menos, a minha pesquisa feita até a data desse vídeo não trouxe nenhuma notícia de nenhum veículo de informação sobre esse tipo de complicação. O que, embora não necessariamente signifique que não houve nenhuma complicação, diante do número de pessoas já vacinadas e da cobertura da mídia das campanhas de vacinação, temos aqui um indicativo muito forte da segurança dessas vacinas, de qualquer uma dessas vacinas. Ou seja, muita gente já foi vacinada aqui no Brasil, a mídia está em cima o tempo todo e nada, nenhum único registro de complicação pós-vacina até o momento. E para finalizar, vamos lembrar que o sommelier de vacina ainda atrapalha o próximo se é muito seletivo ou seletiva na hora de se vacinar. Ou seja, temos aqui a noção intuitiva de que se as pessoas se recusarem a tomar as vacinas seguindo o calendário de vacinação de seus municípios, a vacinação de todos será mais lenta. E isso é, obviamente, um problema, até porque é necessário que a maior parte da população esteja vacinada para que estejamos totalmente protegidos e para que possamos retomar as nossas atividades normalmente. Quanto mais demorarmos para nos vacinar, por qualquer razão que seja, mais tempo vai levar para acabarmos com a pandemia por aqui. Diante disso tudo, o argumento se resume a: todas as vacinas disponíveis no Brasil são seguras e eficazes e foram aprovadas pela Anvisa e também pela Organização Mundial da Saúde. Qualquer imunizante pode causar reações adversas. Lembrando que as reações adversas mais severas são muito, mas muito raras, é um número realmente muito pequeno mesmo. Até o momento, não houve um registro de complicações pós-vacinal no Brasil. Lembrando que muita gente já foi vacinada, a mídia está em cima o tempo todo e nada, até agora, nenhum único registro notificado. A seletividade ao se vacinar retarda a imunização da população brasileira. Quanto mais tempo a gente demora para vacinar todo mundo, mais tempo a pandemia fica por aqui. Logo, devemos nos vacinar com o imunizante disponível, independentemente de nossas preferências. Não é a hora de ficar selecionando vacina. Claro, a gente não precisa exagerar e fazer igual algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro que chegaram a tomar a primeira dose de 3 imunizantes diferentes. O que a gente tem que fazer é simples. Siga o calendário de vacinação do seu município e se vacine com o imunizante disponível quando chegar a hora. Não seja sommelier de vacina. E se mesmo assim você ainda tiver medo ou dúvidas por ter algum histórico pessoal ou familiar de problemas vasculares, coágulos, comorbidades ou porque está gestante, enfim, consulte o seu médico ou sua médica e se informe. A vacina é para todos e todos devemos tomá-la. Agradeço aqui ao Guilherme Moita pela ajuda na pesquisa desses dados. E, como sempre, as referências usadas nesse vídeo seguem nos links na descrição.